Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é variação linguística regional, módulo 3, páginas 35 a 39. Vamos lá? Bom, variação linguística regional. Na aula ao vivo de ontem, a gente já começou a ter essa conversa, rimos um bocado aí com algumas palavras. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, vou ler aqui o texto 1, depois a gente vai comentar sobre essas imagens e essas palavras que eu coloquei aqui para vocês. Leia o trecho de um conto a seguir. A Salamanca do Jaraú. Era um dia um gaúcho pobre, Blau, de nome Guasca, de bom porte, mas que tinha de seu um cavalo gordo, o facão afiado e as estradas reais. Estava conchavado de posteiro ali na entrada do rincão, e nesse dia andava campeando um boi barroso. E no tranquito andava olhando para o fundo das sangas, para o alto das coxilhas, ao comprido das canhadas. Talvez deitada estivesse entre as carquejas. A carqueja é sinal de campo bom. Por isso, o campeiro, às vezes, alçava-se nos estribos e, de mão em pala, sobre os olhos, firmava mais a vista em torno, mas o boi barroso, crioulo, daquele querência, não aprecia, e Blau ia campeando. Gente, percebem que até para mim é um pouco difícil a leitura por conta dessas palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. Perceberam que tem várias ali. Esse conto se passa em um espaço rural ou urbano. Pela leitura do texto, vocês conseguem ter essa ideia de que se acontece no espaço rural ou urbano? Justifique. Letra B. Que estado do Brasil é retratado nesse texto? Rio Grande do Sul, São Paulo ou Alagoas? Letra C. De que forma é possível identificar a região onde se passa esse conto? Eu acredito que com a ilustração aqui também ajuda bastante, além das palavras. Letra D. Esse texto apresenta palavras que podem ser desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Com que objetivo essas palavras foram empregadas? Pensem aí. Olha só, então o assunto hoje é essa variação, essa variedade de palavras usadas para se referir à mesma coisa. Então, eu trouxe aqui o mais polêmico de todos, o mais cheio de nomes, que é o pão francês. Para mim é pão francês, para quem mora em São Paulo é pão francês. Então, olha só. Na região norte, ela é chamada de carequinha. No Rio Grande do Sul é chamado de cacetinho. No Ceará é chamado de carioquinha. No interior do Nordeste, pão aguado. No Rio de Janeiro, pão de sal. Em Portugal, carcaça ou cacete. E na França, pistola. Bom, então tem vários nomes aí. Você conhece esse pão com um outro nome? Então, falem aí depois, se quiserem deixar nos comentários também. Aqui outra fruta que a gente riu bastante ontem na aula, né? É a tangerina, mexerica, laranja cravo, bergamota ou vergamota, pocã, mimosa e tanja. Olha quantos nomes aqui também. Bom, já que a gente está nesse clima gaúcho aqui por conta desse texto, vamos ver um pouquinho, aprender um pouquinho mais de gauchês? Vamos lá. O que é uma peixada pra vocês? É quando dois carros se batem. Um monte de frutas, coloca no liquidificador com leite. Dá uma batida. E isso aqui, Laura, o que é? Patente. O que é rancho pra vocês aqui em Porto Alegre? Quando a gente vai no super e compra muitas coisas. Só algumas comprinhas assim pra um dia, como chama? Ranchinho? Sim. E onde a gente tem cavalo, porco, essas coisas também não é um rancho? Não. O que é isso aqui pra você?
Uma bergamota. Como é que vocês chamam isso aqui em Porto Alegre? Pandorga. O que é uma vianda pra vocês? Aquele negócio lá que a gente pega no maquinela em Capão, que leva comida pra comer eles durante o dia. E isso aqui, o que é? Um cacetinho. Como? Cacetinho. E niqueleira? Niqueleira é o suporte que tu põe moedas. Vem do níquel. E roupeiro? É o guarda-roupa. E esse aqui? Sinaleira. Como você chama isso aqui? Negrinho. Eu sempre achei que isso fosse um brigadeiro. Pode ser, mas não aqui. É quase um dialeto, mas que a gente se entende. E isso é que importa. Meu cebolão tá vendo que eu tô atrasado. Vou deitar o cabelo e encarar a lomba. Viram aí, gente? Olha só. Conseguiram entender algumas palavras? Viram como chamam aqui? A gente chama de privada, lá chamam de patente. Negrinho, né? O brigadeiro. Nosso brigadeiro aqui, lá é chamado de negrinho. Vamos seguir. 2. Agora, para compreender melhor o conto, reveja o contexto no qual cada uma das palavras abaixo foi empregada e em seguida relacione-a ao seu respectivo significado. Então, olha só, se vocês não conseguirem aí, apesar que eu acho que pelo contexto vocês vão conseguir, senão dá uma pesquisada, tá? Então, A, Guasca, B, Rincão, C, Barroso, D, Canhada, E, Querência, F, Tranquito. Então, olha só, o que será cada um desses? Baixada, vale profundo e estreito entre montanhas, depressão, que tem o pelo branco, amarelado ou café com leite. Rapaz, que não tá fácil isso. Lugar onde o animal foi criado ou onde se acostumou a pastar. Ritmo de andar, marcha do cavalo. Habitante da roça, caipira. Região cercada por acidentes naturais como rios, matos e etc. Tô vendo que vai ter gente que vai ter que pesquisar aqui porque não tá mole não. Para quem não conhece, né, essas palavras da região sul, tá difícil, não tá fácil não. E olha, que eu tenho família no sul, já convivi um tempo lá e não tá fácil não. Pesquisem, hein? Não quero ver em branco a hora que enviar isso aqui. O emprego de algumas palavras e expressões de acordo com a origem do falante é chamada variação linguística regional ou geográfica, tá? Vocês podem encontrar com esses dois nomes. Para retratar com fidelidade o estado do Rio Grande do Sul, o autor do conto A Salamanca do Jaraú incorporou à linguagem empregada no texto palavras que são próprias dessa região, como barroso. Algumas vezes, as diferenças na linguagem são tantas que pessoas de outras regiões de um mesmo país podem não compreender o significado de determinadas palavras, como pão francês ou pão de sal, que em alguns lugares pode ser chamado de carioquinha, carequinha e cacetinho. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta muitas variedades, principalmente pelo fato de o país ter grande extensão territorial. A língua portuguesa também é o idioma oficial em outros países, como Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Então, se ela apresenta essa enorme variedade dentro de um mesmo país, imagina de um continente para outro. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso na aula ao vivo, tá? Que a gente tem um aplicativo para a gente ver essas diferenças dentro do Brasil e entre o português falado no Portugal, Timor-Leste, Moçambique, Cabo Verde, tá? Nós vamos ver isso na aula ao vivo. Me cobrem se eu esquecer. Aliás, vamos lá. Palavra-chave de hoje, nós vamos utilizar a palavra Brasil. Brasil. Anotem aí a palavra-chave, ok? 3. Observe o mapa linguístico abaixo e confira os diferentes nomes que existem para uma mesma brincadeira.
Bom, o mapa estava muito pequeno, eu aumentei. Vamos lá. Olha só. Então, como é dita a palavra cambalhota, né? Em várias regiões aí do Brasil. Então, olhem o gráfico, eu vou olhar aqui a legenda. Então, o vermelhinho representa a palavra cambalhota. Então, percebam que tem cidades, né, em que a cidade inteira, o estado, que é a cidade, na verdade, né? Então, são as capitais. Capital aqui Florianópolis, capital do Rio de Janeiro, capital do Espírito Santo e aqui a capital de São Paulo. É isso mesmo, são as capitais. Então, cambalhota, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória. Então, só falam cambalhota. Mas olha só, tem capital que fala de 3 formas, gente. Estão percebendo isso? Olha aqui, 1, 2, 3, 4 formas diferentes. Aqui 5 formas. Olha só, cambalhota, carambela ou carambola, cambota, bunda canastra, pirueta, mortal e outras. Esse outras é que eu fiquei curiosa agora para saber, gente. Vamos pesquisar o que seriam essas outras, ser falada no Acre e em Macapá, no Rio Branco e no Macapá. Fiquei curiosa. Ó, Fortaleza também tem um branquinho aqui. No Campo Grande também. Tá vendo, gente? A diversidade de formas. Palavra cambalhota. Que interessante isso, não é mesmo? Vamos olhar então aqui. Quantas denominações há para a brincadeira apresentada? Então, de quantas formas a palavra cambalhota aí está representada na nossa legenda? Que nome você utiliza para se referir a essa brincadeira? Olha só, eu falo cambalhota e às vezes cambota. Deixa eu ver, São Paulo tá essas duas mesmo, cambalhota e cambota. Conhecia mais, é mais habitual, né? Agora, as outras aí, eu não desconhecia. Por qual nome ela é mais conhecida? Justifique sua resposta. Olha só, gente, tem uma aí que é a que domina, pelo menos em todos os estados. Vou voltar no mapa grande aqui, olha só. Cambalhota, acho que é falado em todos, né? Pode ser, alguns falam mais, outros falam menos. Tem 3 capitais aqui que só utilizam a palavra cambalhota. Então, acho que a maioria aí é cambalhota. Letra D. Agora, observe os gráficos abaixo. Então, São Luís, Aracaju e Curitiba. Em qual dessas capitais há mais denominações para se referir a essa brincadeira? Ah, mas que eu já dei spoiler na hora que eu estava olhando esse mapa, né? Hoje eu estou respondendo tudo. Bom, 4. Qual nome você usa para se referir aos animais abaixo? Olha só, observem a figura. Vamos descobrir quais são as outras denominações aí para esses animais, tá? 5. Observe as falas a seguir. Eu vou aumentar também. Olha só. Letra A. Fala aí, meu irmão. Vacila não, moleque. Letra B. Oxente, meu rei. Tu tá mais arretado. Tu tá muito arretado. C. Ô louco, meu. Fica ligado, mano. D. Uai, sou. Treibão demais da conta. E. Tô é muito brocado. Me vê um quicão. Rapaz, que tem palavra que nem parece que é português aqui, né? Bom, olha só. Vocês vão relacionar, olha, letra A, B, C, D e E com os estados. Na verdade, tem estados e tem a capital aqui, Manaus. Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Então, olha só. Em qual desses, né, é a origem? Fala aí, meu irmão, vacila não, moleque.
Letra A, essa fala aqui é de que região? Tá? Vocês vão relacionar. E letra B, oral. Quais expressões acima ajudaram você a identificar a que região pertence cada um dos falantes? Olha que eu vou falar que eu também ajudei aí com a minha interpretação, com a minha leitura aí. Bom, gente, terminamos a atividade de hoje, porém também terminamos o capítulo 7. O que estudamos, vocês também podem preencher aí. Nós estudamos cordel, o desafio, nós estudamos verbos, nós estudamos também transitividade verbal e nós estudamos agora, na aula de hoje, a variação linguística regional. Já até respondi, porque tá na cara. Então, já falei a palavra-chave de hoje, qual que era mesmo? Eu já esqueci, se você não anotou, já era, mentira, é Brasil, eu lembro. Ops, que eu saí. Então, até a próxima aula, respondam as questões, enviem as atividades no Google Classroom e eu espero vocês na aula de amanhã para a gente se divertir muito. Pesquisem, tragam mais regionalismo aí, palavras que são ditas de formas diferentes para a gente se divertir um pouco. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.